Agradecemos, né, as brilhantes palestras aqui dos dois palestrantes, da Ana, do Dr. Anderson. A Ana tem alguma coisa a falar? Né? Não, até tem, mas a gente pode... Bom. Então, vamos abrir para os debates. Acho que a moça tinha uma pergunta. Eu tenho uma também, cara. Se for dívida líquida, 5 anos, né? É a previsão do Código Civil, mas... mas aí tem uma diferença. Se for dívida, se for presente, né? Se for presente, na verdade, configura a doação. E aí o outro herdeiro tem direito de trazer a colação se não houver previsão. Mas se foi um empréstimo, que esse que é o problema todo, né? Eu fiz uma doação, mas dei o nome de empréstimo. Esse é o problema todo, né? Que a gente está discutindo. Mas no fundo se foi um empréstimo, se é dívida líquida, né? Se é um crédito líquido, o credor, pelo Código Civil, tem 5 anos para cobrar essa dívida líquida. Se é ilíquida, agora, com o novo entendimento do STJ, é de 10 anos a prescrição na responsabilidade contratual. O herdeiro que recebeu vai dizer, a dívida está prescrita, não tem como cobrar. Mas pode ser que quem emprestou morra antes, tem que ter esse cuidado, como eu disse. Bom, eu vou só fazer duas considerações aqui. Que agora, na questão do imposto da doação, a gente agora está pagando tudo na frente, né? Mesmo quando está com a cláusula da reserva de usufruto, né? Então, agora, tem também talvez uma certa vantagem nisso, porque depois, na hora que extinguir o usufruto, tinha que pagar de novo, por mais, mesmo que fosse pela metade, né? Então, agora a gente está pagando tudo na frente, né? A legislação estadual também. Né? Legislação estadual. Você precisa ver todos os estados. Isso. A regra continua. E esse é um outro ponto que você tocou muito importante no planejamento sucessório e nos inventários, porque quando a gente está fazendo um inventário com bens em outros estados, a gente tem que saber a legislação estadual dos outros estados. Em São Paulo, em outros estados, tem que pagar o imposto de transmissão em 180 dias do óbito. E as pessoas, às vezes, não sabem disso, né? E a vida segue uma brigalhada danada e depois você descobre que tá pagar com multa. Então, isso é um outro ponto assim, super importante que você tem que saber a legislação do estado que você está atuando, né? E eu queria só fazer 2 comentários. Essa questão do VGBL, que realmente é muito relevante a discussão de não pagar o imposto de transmissão, né? Mas isso que o Anderson tocou nesse tema, como ele também pode ser um instrumento de burlar não só a legítima, mas também a própria ameação do cônjuge, né? Eu tive um caso em que o casal vivia junto há anos e constituiu uma sociedade, viveram juntos, trabalharam na empresa, fizeram acontecer e tudo mais. Chegou um dia que eles falaram assim, bom, agora vamos largar essa empresa, vamos nos aposentar e tal e tal. Então, eles pegaram, venderam. Aí ela, né, normalmente a mulher é mais, né, incauta, né, não sejamos, né, ao invés de ele dividir meio a meio, botar o dinheiro metade na conta dela, metade na conta dele, ficou todo na conta dele. E ela achando ótimo, porque afinal de contas, quando que ela ia se separar? Nunca, óbvio, né, que ela nunca ia se separar, que era uma vida maravilhosa, deixou na conta dele, e o que ele fez? Aplicou em VGBL para as 2 filhas do primeiro casamento, e viveu com ela 40 anos, sei lá, né, e aí o que aconteceu? Ele morreu, as 2 filhas foram lá muito bem, obrigada, receberam, né, o dinheiro todo, e ela falou, mas peraí, rapidinho, 1 minuto, né, né, e essa discussão ficou no tribunal, infelizmente não ganhamos, né, tá a discussão até hoje do que é a natureza desse dinheiro, entendeu? Então, por um lado, eu fico feliz que eu não pago o imposto, porque de fato é regulado pela SUSEP. Mas, então, esse é um ponto. Mas, por outro, o que acontece com esses instrumentos contratuais? Eles estão conversando pouco com o direito sucessório, né? Esse é o drama também. Como que a gente conversa com isso? E aí, eu posso burlar, então, dessa forma, né? É um instrumento maravilhoso para ensejar, botar dinheiro na mão de todo mundo.
mas as regras têm que ser observadas, né? Mas olha que interessante também, que é duro. Você, não à toa, a professora Ana Luísa, que é uma exímia advogada, foi no caso concreto, explicou o caso concreto para vocês. Mas acontece muito também de você ter a discussão entre os cônjuges quando um tem previdência própria. Sim, Um sujeito é servidor público, ele tem a previdência, está lá. O outro não tem previdência nenhuma. Ele atua no mercado privado, tem uma previdência que todos conhecemos, não é essa Coca-Cola. E aí ele vai lá e constitui um PGBL, que é um plano de previdência complementar, ou um VGBL, que embora tenha a natureza de seguro de pessoa para a SUSEP, é um pouco na mesma linha, né? E aí, nessa hora, isso acontece até em divórcio, separação. Bom, como é que faz agora? Não, divide o VGBL porque ele é um investimento como outro qualquer. Mas, peraí, você tem a sua previdência. Eu vou ficar sem a minha? Metade da minha previdência vai para você? Né? Então, o caso concreto aí também exerce muita influência sobre esse tipo de discussão. Talvez por isso você não tenha ganhado, mas senão você certamente ganharia. Mas é uma discussão interessante, uma discussão viva, porque, de fato, a natureza do VGBL e do PGBL é uma coisa meio... Um instituto recente, historicamente, foi criado, tem toda essa discussão. Posso fazer uma pergunta? A Ana falou que, ao se gravar a legítima, quer dizer, você tem que fazer a justa causa, né? Você tem que dar a justa causa. A sua posição até já sei. Queria saber a posição do Anderson. E numa doação de pai para filho em adiantamento de legítimo, você vê a obrigatoriedade de se também ter a justa causa ou não? Marco Aurélio Bezerra de Mello diz que não. O Truzzi traz uma posição até interessante, que o Truzzi diz o seguinte: se você faz a doação de adiantamento de legítimo, dá uma justa causa, você pode causar até ali uma instabilidade familiar. E então ele cria, de você faz a doação, não coloca a justa causa na doação e no testamento você coloca a justa causa. Você acha que tem que ter ou não? Eu acho que, assim, numa interpretação fria da lei, não, né? Mas, obviamente, há uma identidade de fundamento nessa ideia. Se eu estou gravando com indisponibilidade e comunicabilidade, lá o legislador está exigindo justa causa, a ideia aqui, por analogia, é de que a justa causa tem que ser aplicada, embora o Código não tenha sido explícito sobre isso. Já discuti isso com o Marco Aurélio quando a gente estava fazendo o Código Civil comentado. Momento Jabá, tem até um videozinho rolando na internet da gente discutindo isso, que é bacana, porque o Marco Aurélio é um sujeito muito... pensou essa questão muito a fundo, né? Eu acho a solução da declaração por fora a melhor solução, porque você evita a crítica que se faz normalmente à justa causa, permite. Eu acho até, Luiz Carlos, que não apenas em testamento. Não apenas em testamento, né? Você pode ter um instrumento acessório à doação, uma side letter, como você tem em alguns países, em que você estipula essa justa causa. Eu não vejo problema nisso, mas a gente que entende... Depende da natureza da doação. Aí a doação é que vai atrair. Então, se a doação exigir escritura pública, aí a doação de imóvel superior ao valor da lei, você vai precisar ter o mesmo formato no instrumento. Mas eu acho que, às vezes, é a melhor solução. Você evita a crítica e mantém a coerência do sistema com identidade de fundamento. Né? Agora, se aplicar literalmente a lei, não tem que ter justa causa. Uma pergunta lá no fundo. Lá no fundo. Pois não. Bom dia. Pergunta para quem? Para a doutora Ana. Como é que se dá hoje em dia, o tribunal está entendendo a questão do testamento lavrado no código anterior e o falecimento no código vigente, esse conflito? Como é que está o tribunal? A regra é que a lei que rege a capacidade de receber por testamento a eficácia das disposições testamentárias é a lei em vigor na data do óbito. Então, ainda que você tenha feito um testamento antes, o que vai prevalecer é a lei em vigor na data do óbito. Então, claro que isso pode ensejar problemas de interpretação, né?
Mas a regra é essa, o que vale é a lei na data do óbito. E essa é uma graça também no testamento, né? Porque você faz o testamento no momento e, de fato, ele só vai produzir efeitos numa outra realidade. E não só um problema de leis no tempo, mas também até um problema de valorização dos imóveis, né? Às vezes a pessoa fica fazendo um drama danado, fazendo 1000 contas para ver se o imóvel cabe na legítima. Eu falo, olha só, vamos com calma, porque você não sabe quanto que vai estar esses imóveis na época do falecimento, né? Então, às vezes a gente... Você quer muito que esse imóvel caiba ao fulano? Quero muito. Então, você diz que ele compõe a legítimo e o excesso imputa na disponível, né? Então, a gente tem que trazer assim, algumas cláusulas para ajustar essa situação. Mesmo para complementar aqui, mesmo contrariando a vontade do testador, no Código de 16, o cônjuge não era herdeiro necessário. Então, é um casamento com separação de bens, né? E a testadora não estabeleceu a parte, né, para o cônjuge dela na época. E com o falecimento no Código vigente, hoje ele seria o herdeiro necessário. Contraria a vontade dela, mesmo o testamento sendo o ato jurídico perfeito, quer dizer, uma lei posterior pode revogar um ato jurídico perfeito, essa questão desse conflito? Na verdade, o cônjuge era sim herdeiro, porque ele tinha um usufruto vidual no de Código 16, exatamente. Ele não, mas era uma regra cogente da lei. Então, eu acho que também existe uma fala assim, muito corriqueira que também é imprópria, porque, na verdade, o cônjuge, no 1611, ele tinha um direito de usufruto vidual sobre 1/4 do patrimônio se ele concorria com descendentes e metade se ele concorria com os ascendentes. Então, o que aconteceu foi que a tutela do cônjuge ficou melhor, né, de um certo aspecto. Ao invés de ele receber só o supercônjuge, que a gente brinca, o supercônjuge, né, no Código do Código de 2002, porque é um projeto da década de 70 que efetivamente teve por mote proteger o cônjuge. Então, na verdade, a tutela do cônjuge melhorou, mas ele já era um herdeiro forçado em usufruto vidual. Eu sei que tem muitas discussões sobre o usufruto vidual, assim como continua tendo muitas discussões sobre o 1829, inciso 1, porque o legislador resolveu atrelar a sucessão do cônjuge ao regime de bens, o que é bom, porque tira a sucessão de uma neutralidade. O cônjuge recebe não só porque ele é cônjuge, mas também pelas relações patrimoniais do casamento. Só que o regime de bens é um critério abstrato, né? Eu falo separação total, mas pode ter bens em condomínio. Eu falo comunhão universal e pode não ter meação, né? Então, um critério abstrato que aí vai gerando vários os problemas do caso concreto. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que não tem muita solução disso. Embora você possa ter, de fato, percebido, né, que a lei mudou e se a lei tivesse né, se mantido, a vontade seria outra, existe um livro de um professor português chamado Antônio Varela que fala sobre a vontade conjectural do testador. E eu poderia dar vários exemplos para você. Por exemplo, a pessoa fala assim, deixa a minha disponível para o fulano. Hoje é disponível 50%. Amanhã ela vira 60% ou ela vira 30%. Né? O que eu faço diante desse cenário? Era 50%? Era 30%? Então, eu acho que a gente não consegue resolver todos os problemas. Nesse caso, uma tutela cogente e assim o é. Eu posso tentar interpretar que aquela disposição está dentro da disponível, ou melhor dizendo, está dentro da legítima, imputa na legítima, posso tentar pelas disposições do testamento, mas eu não tenho muito como afastar a regra cogente e que eu interpreto o testamento, ou melhor dizendo, eu aplico as cláusulas testamentárias com base na lei em vigor na data do óbito. E esse é mais um item que você tem que explicar para o cliente. Está fazendo o testamento hoje, mas o que vai prevalecer é a lei em vigor na data do óbito. Tanto é assim, desculpe eu me alongar na questão, mas eu acho que a gente precisa também usar nos testamentos cláusulas narrativas, cláusulas que digam por que aquela pessoa está fazendo determinada disposição testamentária. E muitas vezes até dizer, olha, se a lei mudar, eu quero outra coisa. Porque o testamento, as pessoas não precisam ficar amarradas. Pode ter 10 páginas, vai falando o que você achar que tem que fazer com cláusulas né, explicativas. Então, cláusulas narrativas no testamento, ainda mais hoje, que a gente está vivendo uma insegurança tão grande com o cônjuge, né? Eu falei que o companheiro herdeiro necessário, que é a minha posição, mas eu sei que tem discussão
discussão sobre isso, que o Supremo não foi tão contundente. Isso eu acho um pecado para as famílias brasileiras, sabe? Porque fomenta o conflito. E esse é que é o drama, porque a gente tem que acabar com os conflitos, né? Então, eu acho muito importante que nos testamentos tenham cláusulas narrativas. Você explica por que você está fazendo aquela disposição. E isso vai facilitar a vida do juiz na hora de interpretar o testamento. Eu acho isso muito relevante também no documento. Posso fazer 2 pitacos rápidos? Uma é que existe doutrina minoritaríssima na Itália e no Brasil também, sustentando que você poderia alegar erro de direito nessa passagem do testamento. Porque eu fiz a declaração imaginando que a lei previa que o cônjuge, embora herdeiro necessário, tinha bem menos direitos do que ele tem hoje, virou supercônjuge, como a Ana já colocou. Então, existe doutrina minoritarista sustentando que é erro de direito. É difícil sustentar isso à luz do nosso sistema, porque o erro é avaliado no momento da declaração de vontade. Aí as pessoas dizem assim, não, mas no testamento a declaração de vontade é feita para produzir efeitos no futuro. Portanto, se o início de eficácia no futuro e a legislação se alterou, há erro de direito. É um salto forte dentro do nosso sistema, mas há corrente minoritaríssima sustentando que se poderia falar nisso. Eu acho também aí, quer dizer, que a possibilidade de se emplacar alguma coisa nesse sentido... Como é que é seu nome? Hércules. Se você conseguir emplacar alguma coisa nesse sentido, também depende muito do delta tempo entre a mudança da lei e a abertura da sucessão. Porque uma coisa é assim, e há casos, né? Eu conheço um em que aconteceu isso. Logo depois da entrada em vigor do novo código, 5 dias depois, o sujeito vem a falecer. E aí? Porque o argumento lógico que inspira a ideia de que mudou a legislação, um abraço, você que tem que... É justamente a ideia de que você tem a oportunidade de alterar o seu testamento. Você não alterou porque não quis. Todos temos que conhecer a lei, você sabe que a lei mudou. Aliás, o Código Civil de 2002, quando foi aprovado, né, foi aprovado na calada da noite, assim, meio tarde no Congresso, e o jornal da Globo, que era aquele jornal da noite, que anunciou a aprovação, disse... Olha, o Código Civil faz 2 coisas. Ele acaba com o machismo no país, porque ele acabava com aquelas disposições da mulher casada que já ninguém mais aplicava, já eram consideradas inconstitucionais, e ele aumenta, e ele põe o cônjuge como herdeiro, né? Elaborando nesse certo equívoco, em parte, porque já era herdeiro, embora com menos direitos. Então, isso foi muito anunciado. Então as pessoas dizem, olha... E agora? Todo mundo ligava, né? Quer dizer que agora o meu cônjuge... mudou. Então, assim, faz o testamento de novo. Só que se o período de tempo é muito curto, a chance de você conseguir, jurisprudencialmente, no seu caso concreto, um tratamento diverso, ela naturalmente aumenta. Porque aí você tem sempre a alegação. Embora isso tecnicamente não tenha nenhum efeito, pode influenciar o julgador no sentido de que, bom, ele realmente pensou em outro cenário e não teve a oportunidade de alterar. Então, é um dado relevante. E, além das cláusulas narrativas que a professora Ana Luísa mencionou, tem sido cada vez mais comum, por conta da salada que os tribunais superiores fizeram em relação à interpretação das normas relativas a cônjuge e companheiro, sobretudo, disposições testamentárias condicionadas, o que já é uma discussão, à interpretação que vier a prevalecer na jurisprudência. Então, se abre o testamento e tem assim, se, em relação à cota mínima de 1/4 na hipótese de prole híbrida, né? Se vier a prevalecer que o cônjuge tem 1/4, eu deixo X. Se vier a prevalecer que não tem 1/4, eu deixo Y. Né? Então, dentro dessa ideia de narratividade, trabalhar não só com as razões, que foi o que a Ana mencionou, as razões que te levam a deixar mais ou menos para determinada pessoa, mas também ter a possibilidade de trabalhar com os diferentes cenários da interpretação da lei. Porque isso, infelizmente, hoje, no Brasil, acontece. O direito das sucessões, ele é sempre uma queda de braço, né? A justiça
daquele caso concreto e a segurança, porque você tem que dar segurança no direito das sucessões. Não adianta, seria muito bom se a gente dissesse assim, a herança legítima, ela depende da família de cada um. Se você tiver um filho em condições que realmente precisa, aí vai para ele, a herança legítima, não vai para o outro. Se for assim, se o outro te abandonou, tira, etc. Fazer uma coisa assim, tailor-made, né? A sucessão de cada um, o aplicativo. Vamos criar aqui uma regra da sucessão legítima. Não dá, então você tem que ter segurança. E aí falharam, a meu ver, os nossos tribunais superiores quando criaram um cenário em que há muita discussão. Isso vem se desfazendo aos poucos, inclusive através do Supremo Tribunal Federal, né, decisões mais recentes, para tentar dar um pouco mais de segurança. Mas ainda há muitas questões em aberto. Então é preciso, dentro do testamento, trabalhar, ainda que com validade duvidosa, porque é condicionar a interpretação da lei, trabalhar com esses cenários que também exprimem, no fundo, qual é a verdade da vontade do testador, o que ele quer exatamente. Tem mais alguma questão? Seria para a professora Ana. Professora Ana, quando a senhora tratou sobre o testamento, a senhora falou sobre a possibilidade da arguição, da deserdação por abandono afetivo. Aí a senhora falou sobre a obrigatoriedade de ajuizar uma ação. Aí eu gostaria de saber qual seria o momento. Primeiro você ajuizaria essa ação para depois preparar o testamento? Não, na verdade, ou vamos dizer assim, a dinâmica da deserdação é você ter uma cláusula deserdatória e, após a abertura da associação, você tem um prazo de 4 anos para provar a veracidade dessa cláusula deserdatória. O que pode acontecer é ações pregressas servirem de prova para essa ação que visa provar a cláusula deserdatória. Então, suponhamos que haja aquele problema da recusa de prestar alimentos, né? Então, eu tive, por exemplo, todo um cenário pregresso em que o filho foi instado, ligaram, foi notificado, mandaram carta, e-mail, WhatsApp, e eles mudo, até que entraram com uma ação contra ele contestou e tal, e teve uma briga danada. Então, tudo isso, essa ação pregressa pode ser utilizada como prova para demonstrar a veracidade da cláusula deserdatória. Porque eu estava pensando assim, com a abertura da associação fica difícil realizar esse tipo de prova, porque assim, eu não sei se os vizinhos vão ter interesse de ir até o tribunal para apresentar o testemunho. Mas isso é o caso concreto, né? Quando a senhora isso utilizou... é o caso concreto. Como a doutora Vera está falando, posso convocar para ir, né, a pessoa, porque ele é obrigado a ir. Mas aí no testamento, então nesse caso, no testamento, seria interessante até arrolar as próprias testemunhas. Então, nesse caso, talvez eu esteja pegando mais a sua pergunta, quem é que tem o interesse em fazer a ação deserdatória? Esse caso de Minas, que eu falei rápido, uma das vizinhas foi nomeada como legatária. Então, ela tinha todo o interesse em fazer a cláusula deserdatória, porque na ausência do filho, ela que ia receber. E agora você tocou num ponto super importante, que é o ponto da legitimidade para entrar com a ação que visa provar a veracidade da cláusula deserdatória. Quem tem essa legitimidade é quem tem interesse em ficar com a herança na ausência do herdeiro pretensialmente deserdado, né? Então, nesse caso de Minas, aconteceu isso. Ela dispôs em favor de algum dos vizinhos, amigos, e aí todos os outros foram, né? E foram falar na justiça. Mas isso é importante. Quem é que fica com a herança na falta do deserdado, entendeu? Tá bom, Não sei se agora eu respondi a sua pergunta. Obrigado. Eu queria aproveitar e falar duas coisas aqui. Desculpa, não sei se eu tinha mais uma pergunta, mas primeiro um instrumento também muito utilizado, que eu acho que é relevante a gente cogitar aqui, porque no Brasil, a maior parte das nossas sociedades são sociedades limitadas, né? Se a gente fizer uma análise na junta comercial, a maior parte são sociedades limitadas. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas cláusulas de falecimento do sócio, né? Porque tem lá a cláusula de falecimento do sócio. O que acontece quando o sócio é falecido? Entra os outros herdeiros, apura os haveres, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. Esse é um outro ponto importante no planejamento sucessório, que é estudar essa dinâmica. Por isso que eu falo que não dá para fazer com amadorismo, né? Tem que estar com um direito societário junto, porque essas cláusulas, inclusive, se discute até mesmo você poder dizer que herdeiros que podem entrar. Por exemplo, só se os sócios herdeiros já forem sócios, né? Então, tem lá uma sociedade que em parte familiar,
pai e 3 filhos, e tem outros filhos do casamento, tem o cônjuge, que é a família recomposta, chegou depois a madrasta, alguma coisa assim, né? E aí não quer que uma pessoa estranha da família, que não conhece aquela dinâmica, que não faz parte daquilo, entre na sociedade. Então eu posso prever, olha, se for os herdeiros os mesmos sócios, podem entrar na sociedade. Se não for, eu vou pagar os haveres para ele não entrar, mas receber o que corresponde às cotas, né? Então, isso é um dado relevante que a gente deve ter em mente, inclusive para sociedades anônimas fechadas, né? Porque, em tese, a sociedade anônima fechada poderia suceder na ação, porque a ação é um objeto que não importa quem é o titular, mas nas fechadas, nas SAs fechadas, a gente sabe que não toca muito bem a banda dessa forma, né? Então, esse é um ponto que eu queria, assim, ressaltar com vocês. E uma outra coisa, até para ensejar talvez mais um debate, é o problema da sucessão internacional, né? Porque o professor Anderson ponderou aqui do trust, que vai o dinheiro lá para fora, né? Não posso desprestigiar a legítima, mas fato é que cada país regula a sucessão de uma determinada forma, né? Então, se no lugar que o dinheiro tiver, a lei que vigora, seja a lei do domicílio, ou seja a lei da nacionalidade, ou seja o que a pessoa quiser, né? Outro dia eu estava fazendo uma cliente minha tinha um ativo em BVI, e aí o advogado de lá falou, não, a gente respeita a lei do domicílio do falecido, mas se ele fizer um testamento, a gente respeita também. Eu falei, mas não estou entendendo, ficou meio confuso para mim. Não, o testamento... Aí depois ele explicou, não, o testamento tem que respeitar a lei do domicílio. Eu falei, bom, então pelo menos ali eu não burlaria a legítima, né? Mas esse é um dado que a gente está vivendo cada vez mais, que as famílias estão se globalizando, né? As pessoas estão aqui, têm patrimônio fora, cada vez está mais fácil circular, não só pessoalmente como patrimonialmente, e cada país vai ter uma regra sucessória. Então, nem sempre, às vezes, burlar a legítima aconteceu de uma forma assim intencional, né? Pode ter acontecido porque a lei daquele lugar regula de uma forma diferente. E a gente está vivendo aqui no Brasil uma certa situação que às vezes o juiz faz um pouco de justiça com as próprias mãos, né? Então lá fora ele ficou com uma conta, sei lá, e a pessoa não pode receber, aí compensa com coisas daqui, né? Mas às vezes não dá para compensar, não tem nada aqui, né? Então são questões que a gente está enfrentando hoje bem difíceis, eu acho, na questão sucessória. Mas acho que também tem que ter muito cuidado, Ana, com a coisa do valorizar, às vezes, um dado formal para fazer essa remissão do direito internacional privado para um outro país e vice-versa, né? Porque a gente acaba tendo muitos casos também. Transferiu o domicílio tributário. Transfiro o domicílio tributário para fora. Eu tenho que ficar 180 dias fora do Brasil. Mas, na verdade, eu moro aqui, minha família está aqui, eu passo 6 meses do ano aqui e fico viajando. Né? E aí falece. Aí muitas vezes, não, mas eu estou lá fora e tal, está lá fora, mas no fundo está lá fora, está argumentando que está lá fora para burlar normalmente a sucessão do cônjuge ou companheiro. Então isso também tem que ser observado com muito cuidado, ou seja, não privilegiar dados formais, porque a rigor essa globalização da sociedade também não pode gerar, da vida, né? Também não pode gerar uma absoluta insegurança com relação ao local, porque, no fundo, eu estou em todos os lugares. Né? Então, hoje em dia, cada vez mais a gente está em mais de um lugar, em mais de um país. Então, tem que ter algum centro de aplicação da norma, senão vira uma coisa meio fórum shopping para a gente escolher a legítima melhor. Então, tem que privilegiar o dado real, material, estrutural, que é a base das sucessões, que é a vida familiar mesmo daquela pessoa. Né? Eu queria saber como é que fica a questão da legítima e da parte disponível quando existe um cônjuge sobrevivente com direito de habitação. Se esse patrimônio que o cônjuge está morando, se isso entra na parte disponível. Na verdade... Não sei se eu me fiz entender. Não sei. Vou tentar responder. O direito real de habitação ele vai incidir independentemente se o bem compõe ou não a legítima. Sim. Mas, por exemplo, a gente tem lá um pai com um patrimônio composto por 2 imóveis. Né? Ele tem como dispor, por exemplo, que um imóvel fica para um filho e o outro imóvel que o cônjuge habita fica para o outro filho?
Nesse caso, não tem o direito real de habitação, porque para ter o direito real de habitação tem que ter um único imóvel residencial no monte a inventariar. Pela letra fria da lei, não teria o direito real de habitação. Então, Porque existe ali a mulher dele que está residindo naquele imóvel. Ele tem 2 filhos, né, que estão vivos, que ficaram. Então, pega um bem, ele pode dispor que o bem que a cônjuge está morando fica para um e o outro para o outro herdeiro? Então, na verdade, se ele fizer isso e gravar esse bem que a pessoa está morando com isso que eu queria com algum saber. gravame, usufruto, ou até mesmo direito real de habitação eletivo, e não aquele previsto na lei, eu não posso diminuir a legítima em substância. Então, nesse caso que você está enumerando, eu não posso deixar o bem livre para um filho e o bem gravado para o outro. Eu não posso fazer isso porque eu não posso diminuir a legítima em substância também. Então, quando ela é uma liberdade limitada quantitativamente, ela Não também poderia ser não gravada. poderia fazer dessa forma. Sim. Tudo bem. Tá. Obrigada. Obrigada. Gostaria só de fazer uma observação, porque muitas vezes, quer dizer, me parece que começa-se um planejamento sucessório, principalmente quando nós temos assim patrimônios, né, imensos, né, com muita empresa, com muita coisa. E eu acho que a coisa básica para observar, não sei se vocês concordam, é a seguinte coisa. Vamos imaginar que o titular do patrimônio tenha constituído uma união estável, se casou de novo, quer dizer, uma nova pessoa, e às vezes não se dá bem com nenhum dos filhos, né, daquele outro relacionamento e tudo. Me parece que a primeira coisa a se pensar no planejamento sucessório seria também já nomear o curador, né? Nomear o inventariante. É claro que a gente sabe que isso não precisa ser feito por testamento, pode ser feito, né, por um outro tipo de instrumento, porque, olha só, já tive um caso de até um amigo meu, ele estava andando, caiu, bateu com a cabeça, né, ficou completamente incapacitado, né? Então, alguém tem que administrar aquele patrimônio. Né? Então, às vezes, você faz uma engenharia, né? Claro que, nesse caso, o titular do patrimônio está vivo ainda, que não é mas é também uma forma de planejamento sucessório. Ou então, vamos dizer, viveu, né? Sobreviveu, logo depois faleceu. Tá? Quem é que vai ser, né, o inventariante naquele processo sucessório? É a companheira, o cônjuge, companheiro não interessa, é o cônjuge. E quem é o curador ou quem é o inventariante é que vai administrar aqueles bens. Então, enquanto você está administrando, né, vamos dizer, no caso da curatela, por exemplo, você pode fazer uma série, né, praticar uma série de atos que, às vezes, todo aquele planejamento que você fez não conseguiu, né, não vai conseguir proteger o que, na verdade, o titular do patrimônio queria antes. Tá? Não sei se isso é algo que vocês concordam. Não, eu tô de acordo. Eu acho que a gente falou aqui de 2 momentos, né? O planejamento em vida, porque nesse momento quem é que vai administrar o seu patrimônio, então isso é muito importante. E até mesmo por todo esse fato do envelhecimento, a gente ter cada vez mais essa abertura de nomear quem você quer que seja o seu curador, né? Para administrar o seu patrimônio. E a gente sabe que a inventariança, pela lei, tem uma ordem que, em tese, é cogente, mas pode ser mexida em alguma situação excepcional. Então, você também nomear quem você queira que seja o inventariante, além do testamenteiro, eu também acho muito produtivo para uma situação de conflito. Acho que tem que realmente se pensar nessas 2 situações, né? Em vida, porque você nunca sabe o que vai acontecer com você, né? E também quem vai gerir o seu patrimônio. Eu estou de acordo. Em vida, eu acho que a gente até não é um planejamento sucessório, né? Um planejamento patrimonial, né? Mas só que de uma certa forma exatamente, afeta, né? exatamente. Afeta. E as pessoas têm feito cada vez mais, talvez pela informalidade desse instrumento, que é a informalidade que é ótima, que são as diretivas antecipadas de vontade, para prever, digamos assim, uma gestão de aspectos existenciais. A pessoa que fica incapacitada, ela já pode, hoje, qualquer um de nós pode fazer, eu tenho, recomendo que todos façam, diretiva antecipada de vontade, que não precisa ser em forma testamentária, pode ser bem mais informal, pode ser de forma simples. Você faz uma diretiva dizendo, olha, nesse caso não quero ser mantido vivo artificialmente, ou quero que a decisão seja tomada por fulano. Né? Nos Estados Unidos é muito comum o health proxy, né? Procuração de saúde. Você indica quem é que vai tomar as decisões relativas à sua saúde. Então as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, porque esse instrumento
talvez pelo fato de que o Conselho Federal de Medicina, ao regulou de uma forma informal, que foi muito bom, porque a doutrina vinha falando de testamento vital, testamento biológico, e dava a ideia de que tinha que ser feito por testamento. E o testamento é uma formalidade, a cultura, aquilo que a gente já comentou. Então, essa informalidade, né, também é importante a gente prever as questões patrimoniais, porque às vezes é isso, estou dizendo lá que quero ser mantido, tal, quem vai tomar a decisão da minha saúde é fulano, mas não estou dizendo nada em relação ao meu patrimônio. Né? Então, é importante, eu acho, atentar a isso. Com relação à inventariança, é isso. Quem faz testamento, assim, usualmente indica inventariante, testamenteiro, etc. etc. É uma cláusula assim, padrão de testamento. Né? Mas esse planejamento da gestão patrimonial, ainda em vida, nesses casos de incapacidade, de alienação mental, isso é muito importante. De novo, é aquela coisa cultural, né? No Brasil, a gente isso não vai acontecer comigo, é melhor não tocar nesse assunto que dá azar. Né? Então, a gente precisa vencer essa cultura. Mas, para vencer essa cultura, a gente precisa que o direito estimule esse tipo de atitude e um dos caminhos para estimular é essa informalidade de se prever, e isso, claro, com alguma segurança, mas de modo menos formal do que o testamento. Indago se alguém ainda tem alguma pergunta. Tem. Bom, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta em relação àquele artigo 647, que você mencionou, da tutela de evidência no inventário. Eu fiquei um pouco de dúvida, quais seriam os critérios, os requisitos para ser concedida essa tutela? Porque aí, pelo que eu entendi do que foi dito, um dos herdeiros poderia usufruir dos frutos de um bem específico da legítima, desde que aquele bem passe a integrar a parte dele, isso? Isso, a ideia é essa. Mas aí os frutos ficam só para ele, os outros ficam só para ele, porque os critérios, na verdade, são vínculos que ele já tinha com aquele bem, ele já usava o bem para morar, ele já usava o bem para trabalhar, então ele já existia, né, uma vinculação dele com aquele patrimônio, justificando essa tutela de evidência. E ela, na verdade, pode ser usada até em outros casos, né? Por exemplo, já que para trazer caso concreto, eu tive um caso em que os cônjuges tinham 2 salas comerciais, as duas meio a meio, né? E aí, na hora de dividir as coisas, um passou a trabalhar numa sala, o outro passou a trabalhar na outra sala. Mas o marido passou a não pagar o condomínio, passou a largar de mão a sala, deixou tudo rolar. E aí a gente entrou com um pedido para o juiz de tutela de evidência. Diz, olha só, eu sei que a partilha ainda vai chegar lá na frente, mas já vamos estabelecer aqui desde agora que a sala A é para a mulher e a sala B é do homem, porque eles fizeram essa divisão de fato, né, na vida real, eles fizeram essa divisão, e se a gente ficar esperando o momento da partilha, uma sala vai para o leilão, porque ele não paga o condomínio, não paga o IPTU, né, deixa tudo acontecer. Então vamos já estabelecer aqui uma divisão que retrata o fato. Por isso que eu chamo tutela de evidência, porque é a evidência do direito, entendeu? Nesse caso que você está mencionando, então, numa partilha em divórcio. Foi uma partilha em divórcio, exatamente, onde foi requerido isso. Então, na verdade, uma tentativa de já antecipar uma coisa que vai chegar lá no futuro, e está evidente hoje. Eu estava pensando numa hipótese dos outros herdeiros pleitearem também, quererem os frutos daquele no fundo, assim, se você parar para pensar que ele recebia os frutos, talvez seja mais difícil você emplacar uma tutela de evidência. Acho que a tutela de evidência vai ser mais produtiva num caso que a pessoa já morava no bem ou já trabalhava no bem. Não necessariamente aquele bem rende frutos, entendeu? Acho que a ideia é você privilegiar os vínculos do herdeiro com o bem e não um vínculo econômico, pura e simplesmente. Tá bom, obrigada. Bom, indago se alguém tem mais alguma questão. Bom, então, essa reunião foi ótima. Acho que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que foi discutir as atualidades do planejamento sucessório. Agradeço muito a participação brilhante de ambos os palestrantes, doutora Ana Luísa Nevares e doutor Anderson Schreber. Quero deixar de novo aqui, novamente, o convite para a próxima reunião, que vai ser sobre alienação parental, com o doutor Rolfo Madaleno, com a psicóloga Glícia Brasil e o debatedor doutor Sérgio Calmon. E vai ser no dia 7 de novembro, às 9h30, às 12 horas, também aqui no mesmo local. Então, declaro encerrado, mas antes, entregando o certificado e o vídeo
o DVD da palestra para a doutora Ana Nevares. E também para o doutor Anderson Travel. Bom, então, com essas considerações, eu declaro encerrada a nossa reunião. Boa tarde a todos e até a próxima. Você está melhor que eu.